Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Espero que vocês estejam bem. Tô iniciando mais um vídeo aqui e já começo dizendo para você, como eu já falei, espero que vocês estejam bem, mas se vocês não tiverem, se algo estiver dando errado nesse dia, se você estiver enfrentando algum problema, alguma dificuldade, creia que o Senhor, Ele permite todas as coisas. E nesse teu processo, talvez nessa tua angústia de hoje, nesse teu problema, creia que o Senhor tem um propósito. Eu tenho entendido, o Senhor tem me ensinado a enxergar nos dias difíceis, nas dificuldades, a mão dele. A gente aprende muito nos momentos de adversidade. Então, escolha entender que o Senhor está nesse teu problema e que Ele vai te ajudar a sair dele. E quando você sair desse problema, você vai se cumprir aquele versículo que fala: somos mais do que vencedores. Além de você ser um vencedor, você vai ter aprendido no processo. Você vai ter tirado muitas lições que com certeza vai auxiliar outras pessoas, vai ajudar outras pessoas a vencer obstáculos parecidos dos que você enfrentou. Eu vejo que isso se cumpre muito na minha vida. Eu passei por coisas, eu passo por situações e depois o Senhor me direciona a contá-las e trazer os ensinamentos daquela situação, o que Ele me ensinou naquele processo. Então, o Senhor é com você, creia nisso. Hoje eu gostaria de ler com vocês um texto muito conhecido, que se eu lesse alguns dias atrás, com certeza a minha visão seria outra em relação a mim, que é o texto de Marta e Maria, que está em Lucas, capítulo 10, o 38, o 39, o 40, o 41, o 42, que vai dizer assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Esse texto, gente, ele falou tanto comigo por esses últimos dias. Eu sempre leio esse texto, a gente vê, às vezes, palavras na igreja sobre esse texto. E se me perguntassem, há uma semana atrás, 2 semanas atrás, quem eu era nesse texto, eu diria para você, eu diria para a pessoa que me perguntou, eu sou Maria. Porque eu diria, eu sou Maria. Todas as manhãs, antes dos meus filhos acordarem, eu acordo, eu tiro o meu momento de devocional com o Senhor, meu momento de devoção a Ele, eu louvo a Ele, eu oro, eu leio a palavra, eu dou a minha primeira parte do dia para o Senhor. Então eu sou Maria. E o Senhor, ele foi me levar a entender que eu sou uma parte de Maria, mas na maior parte das vezes eu sou Marta. Ele me chamou de Marta claramente. E ele usou uma amiga para me falar isso. E segundo essa amiga, ela já disse isso para mim várias vezes, que o Senhor está me ensinando a ser mais Maria e menos Marta. E dentro de mim, gente, eu tinha assim uma convicção de que eu realmente era só Maria. Até que no último dia que ela me falou isso, foi por uma conversa de WhatsApp. E quando ela me mandou essa mensagem, ela falou, estava escrito assim, eu até salvei a mensagem. Você está aprendendo a ser mais Maria e menos Marta. Na hora, veio com um impacto muito forte dentro de mim. E foi quando ela disse, eu já te falei isso outras vezes e percebi que você não ouviu. E naquele momento, eu já peguei, assim, eu tava com o celular, já fui procurar no celular, na Bíblia, o texto que falava. E quando eu li, gente, claramente o Senhor falou comigo, você tem se portado como Marta. Porque não basta a gente ter um momento com o Senhor de devocional. E o Senhor me mostrou, levou eu a ter o entendimento que não é, gente, para eu parar os meus afazeres, que é muita coisa, eu cuidar de 3 crianças, eu não vou ter
Eu tô tendo meu tempo com o Senhor de manhã no meu devocional. Como eu vou deixar as minhas crianças e vou entrar dentro do quarto, fechar a porta e me derramar lá no secreto com o Senhor? E o Senhor foi trazendo entendimento que eu tô me portando como Marta, agitada com o serviço e estou deixando o necessário. E é em relação aos meus serviços de casa mesmo, gente. O Senhor foi falando comigo, porque Ele está me convidando para estar presente, mais presente com os meus filhos. Eu já estou presente, eu já abri mão de trabalhar fora para estar dentro de casa. Mas às vezes eu estou tão agitada como Marta, que eu me assento para conversar com eles, talvez para brincar. Eu fico 5 minutos às vezes, gente, sentada brincando, mas a minha mente ela tá totalmente agitada, pensando em tudo que eu tenho que fazer dentro de casa. E aí o Senhor me chamou: Marta, Marta, você tá ansiosa, você tá fadigada. E eu fui ler um texto que está dizendo: você está agitada. E quando eu li o agitada, eu falei: gente, sou eu. E lá no significado do agitado, eu até anotei, gente, tá escrito assim: ser atormentado mentalmente. E eu me enxergava naquele momento atormentada mentalmente, mesmo que eu ali com eles, eu estava atormentada mentalmente por todos os meus afazeres que eu tinha que fazer dentro de casa. E o Senhor foi trazendo uma correção no meu coração, de que eu vou ter que abrir mão de muitas coisas dentro da minha casa. Eu vou ter que fazer o necessário. Esse texto, gente, vai ensinar. A primeira coisa: basta pouco para suprir as necessidades. Eu vou ter que olhar para dentro da minha casa. O que realmente é importante? O primeiro, que foi o porquê eu parei de trabalhar, a criação dos meus filhos. É eu que tenho a missão de ensinar a palavra para eles. É eu que tenho a missão de ensinar eles a serem verdadeiros adoradores. Então, o primeiro ponto aqui dentro dessa casa, eu tenho que estar presente realmente. Não só estar ali com eles em um momento, mas a minha mente agitada, pensando em tudo que eu tenho que fazer. Não, eu tenho que estar ali, realmente adorando ao Senhor junto com eles. Então eu vou ter que olhar o que realmente é necessidade. O alimento é necessidade, é a primeira coisa que eu tenho que fazer. E aí o Senhor foi falando: se você não conseguir lavar a louça assim que você termina a refeição, tudo bem. Alguém vai pensar assim: nossa, que bobeira, eu não me preocupo com isso. Gente, é uma coisa que veio sendo construída em mim desde que eu sou criança. Eu sempre fui muito agitada. E isso é bom, por um lado. Porque quando você pega para fazer uma coisa, você faz aquilo rápido. Só que eu preciso de equilíbrio. O Senhor vai falar sobre equilíbrio. As coisas precisam ter um equilíbrio. Eu tenho meu momento de adoração com o Senhor. Eu não preciso passar o dia todo sentada, como eu faço, lendo a palavra, como eu faço de manhã. Eu não preciso passar o dia todo, até porque eu não vou conseguir mesmo se eu quisesse. Porque eu tenho 3 crianças, como eu já disse para vocês. Mas o Senhor vai falar de um equilíbrio. Eu tenho meu momento de devocional com Ele pela manhã. Depois eu vou fazer as prioridades, as necessidades realmente básicas, o que é realmente necessário. E depois, gente, a segunda coisa: o serviço nunca deve tomar o lugar da adoração. O lugar da adoração, ele vai estar independente do momento. Se eu estiver totalmente conectada com o Senhor, eu posso estar fazendo qualquer coisa. Se a minha mente ela estiver limpa, se ela estiver calma, se ela estiver quieta, eu posso adorar ao Senhor em qualquer momento. Quando eu estou com meus filhos, eu estou adorando ao Senhor. Quando eu estou com o meu marido, eu estou adorando ao Senhor. Se eu estiver em contato com o Senhor sempre, se eu sou guiada pelo Espírito Santo, eu vou entender cada momento. Cada momento vai contar. O Senhor, Ele entende. O Senhor, Ele é justo. Eu li isso em uma mensagem agora há pouco de uma irmã querida que eu recebi. Que o Senhor, Ele é justo. E Ele entende quando eu posso. Se eu não tivesse 3 filhos e eu estivesse dentro da minha casa, eu teria todo o tempo para me dedicar ao Senhor. Se eu fosse uma jovem solteira, coisa que eu não fiz quando eu era jovem. Agora, eu vou fazer o quê? Vou cuidar dos meus filhos, vou ter o meu tempo com o Senhor, o meu devocional sim. Mas enquanto eu estou cuidando do Senhor, dos meus filhos, o Senhor, Ele vai ensinando com os meus filhos, é maravilhoso. Às vezes eu estou com eles, uma frase que o Benjamin fala para mim:
o Senhor fala comigo. Eu vivi mesmo esses dias, eu estava, e nesse momento era um momento de devocional. Eu estava lendo a palavra e depois eu fui louvar e o Benjamin cantou um pedacinho de um louvor. E quando ele cantou aquele pedacinho, concluiu aquilo que o Senhor estava falando ao meu coração naquele momento. Então, se a gente estiver conectado com o Senhor, tudo vai se encaixando no nosso dia. Não precisa ser só no momento que eu estou com o Senhor. É maravilhoso estar ligado com Ele. Porque tudo que eu fizer durante o meu dia vai mostrar Cristo, vai trazer ensinamentos para mim. E em Maria, a gente enxerga um certo equilíbrio, o que em Marta não traz. Marta, ela estava servindo ao Senhor, aí alguém vai pensar, mas não precisa servir a Ele? Só que em Marta não tinha equilíbrio. Marta, ela fez com certeza, ela preparou algo para o Senhor, ela poderia ter servido uma refeição para Jesus e ela podia ter ido se sentar com o Senhor, aprender com Ele, mas não, ela estava agitada, ela estava mentalmente atormentada com os afazeres. E Maria não, com certeza Maria, ela ajudava nos serviços de casa. Eu não consigo enxergar Maria como alguém que ficava parada, porque eu acredito que o Senhor, ele não exaltaria Maria, não diria que Maria escolheu a melhor parte se Maria tivesse muito errada. Eu acredito que Maria servia também, só que ela entendeu que aquele momento era um momento de se assentar aos pés do Senhor, e é isso que eu preciso aprender, é isso que eu estou aprendendo, que tem um momento de eu estar assentada aos pés do Senhor, que tem um momento de eu cuidar da minha casa, mas que eu não preciso ficar o tempo todo preocupada e pensando na casa e olhando para a bagunça que está na minha casa. E eu tô falando isso para você, mas a palavra ela tá queimando dentro do meu coração, porque ela fala comigo. É isso que o Senhor tem me ensinado. E quando eu aprendo coisas aqui dentro de casa e o Senhor fala, é isso que você vai falar. Outras precisam aprender o que é realmente necessário, o que é realmente prioridade. E a terceira coisa, eu já até falei, né, sobre isso, a adoração nunca impede o serviço necessário. Eu posso fazer o meu serviço com um coração de adorador. Eu posso fazer o que tem que fazer com um coração voltado ao Senhor. E eu louvo ao Senhor porque Ele nunca desiste de nós. Ele sempre vai estar usando textos da palavra que por outras vezes você se enxergava a Maria. E eu louvei tanto ao Senhor quando Ele me chamou de Marta, porque eu entendi, se o Senhor está me chamando, está falando Marta, Marta, somente uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte dela e não será tirado isso dela. Eu entendo como uma correção do Senhor e eu entendo que se eu entender essa correção e me colocar no lugar de Maria, Ele me dá algo que não vai ser tirado, que é a boa parte. Ele não vai tirar. Se eu entendo que estar aos pés dele, que buscar direções nele, entender que ele é bom, que o que ele faz é bom, se eu busco nele tudo que eu preciso, ele não vai tirar isso. Ele não vai rejeitar. Porque Marta, ela parece que ela impõe, Jesus, você não vai fazer nada. Maria tá aí. Parece que ela tá dizendo assim, Maria tá aí à toa. E olha aqui olha quanta coisa eu tô fazendo. E aí Jesus diz, não, eu não vou tirar isso daqui dela. Ela escolheu o melhor, ela tá aprendendo comigo. É maravilhoso. Esse Deus que nós servimos, Ele ensina a gente em tudo, é nos detalhes, e o Senhor tem me feito enxergar as coisas com um outro olhar, que eu posso aprender com tudo, com a criação, enquanto eu observo as árvores, enquanto eu observo os meus filhos, enquanto eu faço uma refeição, em tudo, o Senhor Ele está presente em tudo. E como que eu vivo assim? É buscando ser guiada pelo Espírito Santo. Não vai ser só nos momentos que eu estou com uma Bíblia na mão, é no dia a dia. Aí você lembra de textos que você leu e aí o Senhor fala, lembra daquele texto que você leu? Se encaixa aqui, é disso que eu estou falando. E às vezes você está num momento de oração e aí você lembra de um versículo que você leu e o momento de oração vem clareza e a gente compreende. O Senhor é bom, o Senhor Ele é maravilhoso e Ele vai ensinar.
O Senhor está pronto a nos ensinar, mas é nós que estamos distraídos e agitados e afadigados com tudo que nós temos que fazer. Eu falei para vocês sobre eu estar dentro da minha casa e agitada. Imagina, eu estou dentro de casa. E aí, talvez alguém vai falar assim, nossa, a Elisandra está dentro de casa, ela está lá calma, tranquila. Não, se eu não tomar cuidado, a minha mente, ela toma conta de mim, ela me domina. E eu fico totalmente agitada com coisas, gente, que se eu fazer agora, daqui a pouco vai estar ali para fazer de novo. E o Senhor falou sobre isso comigo, sobre fazer coisas para a eternidade. Gente, os meus vidros da minha casa aqui, ó, eu tô de frente com a janela, eu tô olhando eles agora. Gente, eles estão sujos. Se eu não tomar cuidado, eu fico olhando para isso e me atormentando mentalmente com a sujeira do vidro da minha casa. E aí o Senhor vem e fala comigo, se preocupe com coisas que vão ficar para a eternidade. Você tem que cuidar bem sim da sua casa. Só que os seus filhos são mais importantes porque eles vão estar na eternidade. O que você ensinar para eles hoje e eles crescer e permanecer na minha presença, um dia eles crescerão, constituirão a família deles, eles se lembrarão de todos os ensinamentos, de todos os esforços que você e o Pai fez por eles, levou eles para a igreja, ensinou a palavra, eles vão passar para os filhos deles e assim vai ser de geração em geração e isso vai contar para a eternidade. A casa, se você não conseguir limpar hoje, o vidro, se você não conseguir limpar hoje, está tudo bem. Você vai limpar outro dia. E o Senhor foi falando isso comigo essa semana, a semana que passou. E eu fui sendo corrigida pelo Senhor. E eu creio, gente, que eu estou num processo, porque é uma coisa que eu construí, talvez desde criança, de sempre gostar das coisas em ordem, né? De querer as coisas muito arrumadas. E isso não é bom quando você se atormenta com isso, né? E o Senhor, Ele nos corrige e eu louvo ao Senhor por isso. Se você, assim como eu, tem se agitado por coisas tão passageiras e talvez tem deixado de lado o que é mais importante, deixado de priorizar os filhos em primeiro lugar, deixado de priorizar a presença do Senhor, porque no meu caso eu me enxergava, como eu disse, como Maria, porque eu priorizo todas as manhãs estar na presença do Senhor. Aconteça o que acontecer, eu estou ali de manhã com o Senhor. Isso faz parte da minha vida, isso tem sido maravilhoso. Mas, e depois disso, o que é prioridade? E o Senhor tem dito, a sua prioridade é os seus filhos. Então esteja presente com eles, ensine a adoração a eles, desenvolva neles um caráter de adorador. E eu vou dizer para você que é fácil? Não é, não é. Aí você vai perguntar assim, como você está fazendo isso? Está fazendo um culto com eles? Não. Hoje pela manhã o Senhor me direcionou, sente com eles, eles estavam muito agitados. Benjamin do meu lado, querendo que eu ajudasse ele a estudar para a prova. As meninas em uma fase de dentição e tão enjoadinhas, e uma me puxava de um lado e a outra puxava de um outro, chorando, e eu falei, Senhor, o que eu faço? E o Senhor disse, assenta, se assenta e adore. E eu sentei uma de um lado, uma de outro, o Benjamin com o livro, e a gente começou a louvar. E a gente começou a dizer, para sempre exaltado és. Começou a louvar com canções que exaltam ao Senhor. E quando eu percebi, o ambiente estava calmo. Estava tudo calmo, estava tudo tranquilo. Parece que as coisas entram em ordem. E o Senhor foi ministrando. Enquanto vocês me adoram, eu trago paz. Eu aquieto a casa de vocês. Eu coloco tudo em ordem. Então vamos lá. Vamos louvar. O Senhor está nos convidando para adoração. Adore o Senhor junto com seus filhos. Convide eles, desenvolva neles um caráter de adorador. O Senhor está chamando, convidando nós para adorarmos a Ele verdadeiramente. O céu vai se mover em meio à nossa adoração. Ah, Senhor, muito obrigado. Nós vamos orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas. Eu Te louvo, Senhor, por Sua bondade, por Suas correções.
as suas correções, Senhor, por mais que no momento elas doem, mas depois uma paz tão grande nos inunda. E a gente sabe que as correções é porque o Senhor nos ama. Muito obrigada. E nessa hora, Senhor, eu oro pelos meus irmãos, por aqueles, assim como eu, Senhor, se agitam por coisas tão passageiras, se agitam, Jesus, por coisas que nem vão contar, Jesus, naquele dia. Senhor, nos ajuda a enxergar que o que conta na eternidade, Jesus, é o que nós estamos fazendo por pessoas, pelos nossos filhos, pela nossa casa. Nos ajuda a entender, Jesus, o que é realmente prioridade. Senhor, é só o Teu Espírito Santo que vai abrir os nossos olhos e nos levar a um entendimento mais profundo de coisas que nós não conseguimos compreender. A nossa mente é limitada. Nós somos totalmente limitados, mas nós servimos a um Deus que não tem limitações. Nós servimos a um Deus poderoso. Eu clamo ao Senhor e suplico. Desvenda os nossos olhos, Senhor, desvenda. E nos ajuda a enxergar aquilo, Senhor, que está em oculto para nós. Revela, Senhor, a nós as verdades de Tua palavra. E que elas, Senhor, sejam suficientes, Senhor. Que elas sejam poderosas. Ela é poderosa. A Tua palavra diz que ela é poderosa, que ela é viva, que ela é eficaz. E que ela penetra, Senhor, dentro de nós. Então eu clamo e suplico que isso, Senhor, se cumpra nas nossas vidas e que nós consigamos colocar o Senhor como prioridade nas nossas vidas e nos fazer entender o que é prioridade dentro da nossa casa, na nossa vida, no serviço, na vida familiar, na vida cotidiana, com os amigos, na igreja, aquilo que é realmente necessário. Nos ajuda a entender isso. E eu tenho certeza, Senhor, que quando nós entendermos o que é prioridade, o que é necessário, o Senhor não vai tirar nós desse lugar. Nós vamos permanecer aí. Se nós estivermos totalmente voltados ao Senhor, com o olhar te olhando, te enxergando, o Senhor não vai se retirar de nossas vidas. É uma promessa que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Senhor, não é o Senhor que nos abandona, é nós que damos as costas para o Senhor muitas das vezes. Então, Senhor, nos ajuda a entender o que nós precisamos fazer. E eu te louvo e te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Eu tive que parar agora no final da oração e me recompor para finalizar esse vídeo. Me perdoe. Tentei me controlar para não chorar, porque o choro talvez atrapalhe um pouco de entender o que a gente está querendo passar. Mas com certeza o Espírito Santo vai falar ao teu coração. E muito obrigada por você que ficou até o final do vídeo. Deus abençoe você e sua casa. Espero você nos próximos vídeos. Tenho certeza que o Senhor está construindo algo maravilhoso nesse tempo e Ele conta com você, mulher, esposa, mãe, avó. O Senhor vai chamar as avós a tomarem uma postura e serem mulheres corajosas, que vão contar experiências para os netos, que vão levar os netos a um lugar de conhecerem ao Deus verdadeiro. Então, se você é uma avó, o Senhor está te convidando a ser uma avó que vai realmente ensinar os netos a palavra, a viver no temor da palavra. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.